Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, moro em Santa Cruz de Caparibe, sou contador e sou advogado de Santa Cruz de Caparibe, Pernambuco. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos 500. Eu vou parar de dizer, porque toda hora eu falo uma hora, quando vou, um minuto depois, já aumentou. Desculpa a brincadeira, mas é a emoção, né? De manhã, 6 horas, quando eu acordei, 5 e pouco da manhã, eu olhei e estava com 636. Aí agora abro, tá lá 637. Obrigado aos 637 amigos que se inscreveram no meu canal, que estão me ajudando, estão aprovando o meu projeto. Como fala, o viés do meu programa é sempre levar informação, uma forma de educativa, de criar, né? É uma forma da gente pensar esse país, pensar o mundo, né? De uma forma mais liberal, de uma forma mais livre, menos carregada de pensamentos políticos, né? De A ou B. Não é claro que eu não vou deixar de falar dos governantes também, mas eu procurarei sempre levar informação para que eu aprenda, né, juntamente com vocês. Pois é, e hoje eu digo assim, né, o Brasil é dos ricos, ou é para os ricos, né, sempre foi. Isso é uma injustiça social desde os portugueses, né, desde 1500, 1532, quando eles retornaram aqui e começaram as capitanias hereditárias e tornou-se, né? Hoje os latifúndios nada mais são do que herança, né, das dinastias, né, como tem várias famílias ainda hoje pelo Brasil afora. Aqui em Pernambuco a gente pode dizer, por exemplo, a família Coelho, que é muito famosa em Pernambuco, é da dinastia lá do Duarte Coelho, né, de 1532. Pois bem, e segundo, uma das informações muito importantes é o censo. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele conta a cada 10 anos, se bem que nós tivemos um atraso, o último censo de 2010, e só voltamos a pesquisar, parece que em 2022. E ele vai soltando as informações aos poucos, de uma forma muito burocrática, de uma forma muito difícil do cidadão entender as estatísticas do IBGE. Eu tenho muita dificuldade, porque eu procuro, antigamente, quando eu morava no Rio de Janeiro, na década de 70, 80, eu não me lembro o nome da rua, mas ela fica próxima à Academia Brasileira de Letras. É no Castelo, né? Na Academia Brasileira de Letras. É aquela rua que sai na rua da Academia. Quem mora no Rio... Tinha uma livraria do IBGE, tinha um prédio do IBGE e você achava livros maravilhosos sobre estatística. Hoje eu entro no site do IBGE, os livros são caríssimos e não tem a informação que a gente precisa. Eu acho muito fraca a informação. O IBGE está muito fechado para si. Ele faz as estatísticas, mas se fecha. E vai soltando, por exemplo, os dados do censo de 2022, ele vai soltando aos poucos para grandes jornais vão fazendo interpretação e a gente acaba fazendo o resumo do resumo do resumo. Eu gostaria de ter mais informação sobre o censo de 2022, mas infelizmente o IBGE não libera. E quando libera, umas estatísticas, uns gráficos que fica difícil da gente tirar algum dado concreto. Mas vamos lá, eu estou aqui dizendo o seguinte, segundo dados do IBGE, uma das marcas pungentes do Brasil é a desigualdade social. Isso é truísmo, é público e notório, todo mundo sabe isso. O Brasil é um país dos ricos, um país que não leva em consideração os pobres. Aos pobres é destinado o lixo. Né? Você vê a qualidade dos alimentos que são expostos nos supermercados para vender aqui em Santa Cruz de Caparibe, tomate podre, banana podre, tudo que não presta eles fazem aqui, né? Para o povo comprar, e o povo compra porque não tem outra. Né? A saúde é da pior qualidade, né? O SUS não atende, o SUS não faz cirurgia, porque é para o pobre. Agora, para o rico, você vê, sem fazer mero comentário, né? O Bolsonaro viajou para o Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte passou mal e veio logo um helicóptero de Natal e buscou e levou para o hospital. Se fosse um pobre, ele morreria, porque ele não tem um helicóptero. Tenho certeza que a governadora não ia se preocupar com o pobre Rio Grande no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, se ela ia mandar um helicóptero para buscá-lo. Mas como é Bolsonaro, quer dizer, é rico, aí a governadora se prestou, e estão trabalhando ela, fazendo que ela fez uma bela ação. Fez.
Mas essas ações deviam ser feitas para os pobres também, mas infelizmente é um sonho a gente achar que isso vai chegar a algum lugar. Mas vamos lá, eu vou insistir aqui nas estatísticas do IBGE. Quando eu digo que o Brasil é um país das desigualdades sociais, eu digo assim, isso significa evidente quando olhamos a pirâmide, né? A pirâmide do rendimento das pessoas. A pirâmide, né, os ricos ficam aqui no topo, em cima, e o resto aqui embaixo, né? Segundo o IBGE, só 1% da população detém as maiores rendas, né? E e sobra 40% que tem uma renda melhorzinha, os ricos recebem 36% acima. Então, realmente, o Brasil é um país que só beneficia o rico, né? Você vê, desde 1988, o artigo 154 da Constituição permite que a União crie um imposto sobre grandes fortunas. Desde 1988. Eles fizeram agora a maior reforma tributária da história do nosso país. Acho que não, porque a de 65 foi uma grande reforma também. O resto de lá para cá tem sido remendo. Mas essa nova reforma, que mudará a partir de 2033, todo o sistema tributário nacional, eles não regulamentaram, não criaram imposto. Por quê? Porque é dos ricos, eles não querem. Tem um projeto de Fernando Henrique, acho que é de 89, quando o Fernando Henrique ainda era senador. E até hoje esse processo está parado no Senado e não anda. Por quê? Porque eles não vão tributar o rico. É uma lástima isso, né? Então, realmente, a renda continua muito concentrada e o pobre cada vez mais pobre. Isso é uma tristeza. Essa parcela da população, como eu falei, recebe 36% abaixo, né? 40%, né? Imagina os 60% restantes, que é o fundo da pirâmide, o final. Estão aqui nesse fim. Não, é um salário mínimo. É triste você imaginar, e não tem uma perspectiva disso melhorar, né? Porque não vai melhorar. É uma qualidade que isso melhoraria com governos interessados em governar o país, mas nós não temos, né? O Brasil tem sido desgovernado nos últimos... Vamos trabalhar, gente, com honestidade, desde 2002 que o Brasil não tem um governo decente que pense, o Lula criou Bolsa Família. Criou Bolsa Família. Mas isso não resolve o problema da pobreza. Muito pelo contrário, eu não sou contra o Bolsa Família, repito. Mas o Bolsa Família ele mantém as pessoas numa certa igualdade, num certo parâmetro embaixo. Dá o Bolsa Família e esquece. Como diz aquela rainha da Inglaterra, da França, por que o povo está reclamando? O povo está gritando, reclamando, porque ela está com fome. Ela disse, então distribua brioche, que é um pão, né? O Brasil está assim, os governantes no Brasil estão assim. Quando o povo está com muita fome, ele dá um pão, dá um Bolsa Família, dá um Vale Gás, dá não sei o quê, mas isso não resolve o problema da pobreza no Brasil. A pobreza no Brasil ela só vai ser tratada, eliminada, quando o povo aprender, né? O povo for para a escola, o povo tiver boa educação, o povo tiver boa saúde, o povo tiver saneamento básico. Isso não tem. Você vê nas grandes cidades agora, estou vendo em Recife, os prefeitos da região metropolitana de Recife reunidos para encontrar solução para a questão das enchentes. Gente, só tem problema de enchente todo ano e eles não encontram solução. Por quê? Porque é para o pobre. Os ricos que moram em Recife, em Olinda, não sofrem por problema de cheia, porque eles estão num lugar alto, num lugar bem morado, bem mobilizado. Agora, quando é a pobreza, você vê lá aquela região, acho que é Afogados, né? Quando eu passo, eu vou, às vezes, faz tempo que eu não vou a Recife, mas eu pego o metrô e vejo quando passo ali em Afogados, aquele povo morando ali. Aquele não é lugar de ser humano morar. Mas há quantos anos, né? Tem uma estação de metrô, né? Lá em Afogados, né? Há quantos anos era para os governos tirar aquelas pessoas dali, de morar ali? Mas infelizmente não sobra para elas. Elas têm que trabalhar, morar naquele lugar horroroso de Recife. Que Recife tem muita pobreza. Eu estou vendo nos jornais que o Nordeste pode se tornar a segunda região mais consumidora do país. Que bom, né? Significa que a renda está melhorando. Mas ainda há um excesso de pobreza na região Nordeste. Como há no Sudeste, no Centro-Oeste, né? No Amazonas, né? Claro que o Amazonas é diferente por causa nós temos os nossos índios que podem viver lá da pesca, da caça, lá da sua cultura. Mas há uma pobreza muito grande.
né? Um abandono. Você vê no governo Lula, o início do governo Lula foi aquela onda para aquela questão dos índios. Será que aquela questão foi resolvida? Claro que não, mas esqueceram. Ninguém fala mais do Yanomami, né? E Yanomamis, né? Que todo mundo foi para lá, foi avião, foi o ministro. Vê se Lula voltou lá. Não voltou. Será que aqueles índios melhoraram? Não. Será que os garimpeiros fugiram? Não. Tá tudo meio abandonado lá na Amazonas e tá entregue, mas ninguém fala mais disso. Esse é o problema. Por quê? Porque não atinge o rico. Agora, quando é rico, eles correm logo para resolver o problema, né? E o pior é o seguinte, né, gente? A base da pirâmide, ou seja, onde está a pobreza, isso ninguém nem fala. Provavelmente não entra nem nas estatísticas. São as pessoas que vivem do Vale Gás, do Vale Refeição, do pé de meia. São as pessoas que têm um salário mínimo. Essas pessoas, elas não têm perspectiva. Nem os filhos dela. Antigamente, os pais tinham filhos, os filhos podiam ir para a capital e se tornar advogados, né, médicos, mas essa geração não vai mais fazer isso. Quem nasce hoje, o pobre, ele não tem mais condições. Ter ProUni, não, gente, ProUni é uma enganação. O aluno termina a faculdade de péssima qualidade, que ele vai para a universidade particular, que recebe da União para dar uma suposta bolsa, mas quando ele termina, ele está falido. Ele vai falir, ele não se forma, ele se forma mal e não vai arrumar no mercado de trabalho. Então a política de governo, ela tem a tendência de manter o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Esse censo de 2002, tomara que ele solte mais, né? Tem uma matéria que soltou sobre nascimentos, né, e casamentos. Reduz o número de nascimentos. Podia até ser, de repente, até o meu tema do próximo vídeo, né? A sociedade está envelhecendo, né? Porque não nasce mais 2 filhos em cada lar. O índice de natalidade está baixando no Brasil. Isso já é dado do INPE também. Já estou lendo, esse dado veio à minha memória agora para coadunar, para enriquecer o meu argumento. Né? Se um país que deixa de ter uma geração de futuros, não tem jovens daqui, em 2040 é o ápice, nós vamos chegar a 240, 260 milhões de brasileiros, mas em 2070 essa relação vai cair para 199 milhões de brasileiros, e vai ser uma geração de idosos, de pessoas, não tem jovem para contribuir com a previdência social, não tem jovens para contribuir para a saúde. Então a dificuldade do Brasil não é mas Antônio, em 2041 eu não estou vivo. Sim, você não está vivo, eu não estarei, obviamente. Mas os meus sobrinhos e a minha geração de criança que eu vejo todo dia indo para a escola, aquele sonho bonito dos pais levando os filhos para a escola numa moto, num jumento, como é aqui em Santa Cruz. Né? Você vê criança indo para a escola dessa hora, se você ficasse ali na rua, você vê os pais. E é um colégio de rico, colégio particular de rico aqui, mas cada um levando seu filho de um jeito. Um leva de moto, outro leva de carro, outro leva numa carroça, mas os filhos vão para a escola. E essa geração, ela não tem futuro, porque o país tira o futuro delas. O governo tira o futuro delas. Porque elas não vão ter educação. Se é filho de rico, ele pode ir para uma... Mas aquele pobre que não... Por exemplo, eu nasci em 1957, fui para o Rio de Janeiro em 1976, semi-analfabeto, quase analfabeto, né? Mas cheguei no Rio de Janeiro, fui para a primeira série do primário e consegui me formar em advogado e consegui me formar em contador. Mas foi um esforço pessoal, mas eu não sou um herói. Eu não quero que alguém me atribua de ser um herói. Não, eu não sou um herói. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar numa empresa, numa sociedade que me deu muito apoio, a Aileen, que me levou para o colégio, a Alexandra, a dona Raquel, a Júlio, a Marco, a Matheus, que me ajudaram esse tempo todo, durante 15 anos da minha vida, e eu pude, e eu quis, né, Alexandre de Souza, não posso esquecer, que ele saiu do Rio de Janeiro, chegou em Brasília, pegou o carro dele e fomos de porta em porta de colégio, quando nós mudamos para Brasília, para arrumar um colégio para me matricular. Eu não vou esquecer disso nunca, eu tive essa oportunidade, mas poucas as pessoas hoje em dia já terão. Porque elas terminarão a escola pública, gente, a escola pública está um caos. A educação brasileira está um caos. Eu trabalho numa irmandade espiritualista e os professores estão estressados, eles chegam doentes.
Os professores no Brasil estão doentes pela violência dos alunos, pela violência dos pais que vão às escolas bater nos professores. Isso é falta de educação. O pai tem que ter consciência que o professor tem que exigir do aluno, tem que forçar o aluno a aprender, mas os pais não querem, vão brigar com o professor porque o professor está exigindo, porque o aluno estude. Essa questão do celular, parece que tem uma lei que proibiu o celular nas salas, graças a Deus, pelo menos isso. Mas os pais não deixam os professores ensinarem aos alunos. Principalmente nesse último governo Bolsonaro, que inventaram essa tal dessa escola, né? Ah, todo professor é comunista. Gente, para com essa ideia ridícula. Professor tem que ensinar o aluno, professor tem que falar de comunismo, tem que falar de capitalismo. Não é claro, ele não vai falar isso para um jardim de infância. Mas quando no ensino médio, lá do que eu chamava de primeiro e segundo grau, já tem que entender as ciências econômicas, as ciências sociais. A geografia econômica, geografia plana, né, de continentes, rios e mares, isso é fundamental. Eu sinto falta de não ter tido uma aula de geografia com tanta profundidade, porque a gente precisa, na geografia, a gente precisa conhecer o Brasil na geografia econômica, né, onde se produz sal, onde se produz petróleo, onde se produz sisal, onde se produz feijão. Isso é conhecimento, isso é informação, isso é estratégia de comércio, de negócio. Então, para o professor, deixe o professor livre em sala de aula, libere o professor, pare de criar ideologias ridículas nas salas de aula, deixe que os professores ensinem, deixe que os professores cuidem dessa juventude. Não fique com ideologia de Bolsonaro, de capitalismo, de comunismo, de não sei o quê, que isso não existe. O que falta no Brasil é educação. Agora, a educação dos pais, que não querem deixar que os seus filhos aprendam, porque eles vão para a escola brigar. Eu vejo aqui em Santa Cruz de Capibaribe, tem 2 professores que eles chegam lá, quando eu me encontro com eles, eles estão estressados. Mas não é por causa dos alunos, não é por causa dos pais que vão lá persegui-los. A escola pública é um desastre. Que geração nós teremos daqui a 40 anos, em 2040? Então, 2041 não falta, né? 2040, nós estamos em 2025, 25 anos nós estamos, né? 15 anos nós estamos em 2040. Eu posso até ainda estar vivo. E o que vai ser dessa geração? 240 milhões de brasileiros, acho que 90% analfabeto. Vai fazer o quê? Essa geração vai ser pobre. Vai viver de Bolsa Família, mas isso tem um custo social. Da onde o governo vai tirar esse dinheiro para pagar o auxílio, por exemplo, o BPC? O BPC não é uma dádiva. O Bolsa Família não é uma dádiva. O pé de meia não é uma dádiva. É dinheiro público, é imposto que nós pagamos e vai para os cofres. E o governo se endivida, né, porque ele gasta mais do que arrecada, para poder bancar 12 bilhões de pé de meia. Mas só está no orçamento 5 bilhões. De onde ele vai tirar os 6 bilhões? Da onde ele vai tirar esses 6 ou 7 bilhões? Com correção deve dar uns 8 ou 9 bilhões aí dessa questão do INSS, que os aposentados foram roubados. Por culpa do governo, que eles sabiam que estava ocorrendo e não fizeram nada. Né? Mas nós vamos pagar de novo, essa conta. Nós vamos pagar 2 vezes, porque o aposentado foi roubado, sofreu as consequências de ter menos 45 ou 50 reais no bolso para comprar um quilo de arroz, né? E agora a dificuldade e a burocracia que o governo está fazendo para essas pessoas receberem. Gente, não tem que obrigar a pessoa a pedir para receber, não. O governo tem que pagar direto. O governo sabe quem foi descontado. Isso o INSS tem, a Dataprev tem esses dados. Não adianta. Agora não, fica inventando que o aposentado tem que entrar no Gov, no meu INSS, para dificultar, para não resolver. Porque são 6 ou 8 bilhões de reais se ele quiser pagar, que vai sair do nosso dinheiro. Então, a tendência, gente, é o Brasil caminhar para sempre maior pobreza. Né? É um país que vai sempre ser dos governantes, dos ricos. Porque não tem uma política de Estado
que melhore essa condição. Não tem um governante que tenha esse discurso. Vocês não vão ouvir isso em site nenhum, porque eles só falam bem de Lula. O Lula tem que estar milagroso, né? O Lula, gente, Lula pode... Eu não estou aqui criticando o governo Lula, mas Lula não está fazendo nada para melhorar as condições do país. Ele mantém o Bolsa Família, as pessoas mantêm no mesmo status. Vale Gás, as pessoas estão no mesmo status. Quando é que essas pessoas vão melhorar? Eu queria que as pessoas dissessem assim, eu não quero mais o Bolsa Família, porque eu melhorei de vida. E só melhora de vida com educação, com transporte, com saúde pública, que nós não temos. Uma cidade como Santa Cruz, 87, quase 100 mil habitantes, não tem transporte público. Se a gente quiser de noite sair, não sai, porque não tem transporte. Né? Não tem mototáxi, não tem táxi, não tem ônibus, não tem nada. E é uma cidade com 100 mil habitantes. Isso não é culpa da prefeitura? Claro que é. Ah, porque já teve, deu prejuízo. Gente, mas a prefeitura devia bancar até se tornar o transporte público Santa Cruz de Caparibe superavitário. Isso é falta de vergonha na cara dos administradores, que não respeitam o povo, que não respeitam o pobre, que o pobre tem que ser cada vez mais pobre. Essa é a realidade do nosso país. Ah, você está revoltado? Não, não estou revoltado, são os dados, são números que a gente precisa de ler, precisa de entender. Interpretar os números. Se 1% da sociedade ganha mais de 36% daqueles 40% que ganham razoavelmente, você vê o nível de pobreza do nosso país. E é só você sair nas ruas, na pobreza, nas periferias, o abandono da falta de segurança pública, da falta de saneamento básico, da falta de escola, falta de saúde, pessoas, 5 milhões esperando um médico para ser atendido no INSS, 700 mil pessoas que não são cirurgiadas. É esse o retrato do nosso país. Cadê os governantes? Seja de direita ou de esquerda, não vai resolver. Porque a sociedade ela não está preparada para cobrar dos governantes atitudes. Nós estamos elegendo e reelegendo candidatos que estão, com a ficha suja. Nós estamos elegendo candidatos que têm a cara de pau de fazer parte da maior gangue de assaltantes do Brasil, que chama-se o Centrão em Brasília. Que eles estão desvirtuando as emendas parlamentares, 70, 80 bilhões por ano, para entregando para os amiguinhos deles. Ah, você está ofendendo os deputados, daqui a pouco os deputados vão me processar. Mas não, gente, é porque esse Centrão só faz coisas erradas. Eles se juntam ao Centrão, todos os deputados lá se juntam, e 10 bilhões de reais para aqui, 10 bilhões para ali, dinheiro não é deles. Eles fazem o que querem, eles gastam a vontade. Não, ele tem que representar a nossa vontade. E nós não concordamos que ele mande 10 bilhões para aqui, 10 bilhões para lá e diga assim, ó, gaste à vontade, prefeito. Vocês não têm obrigação nenhuma de publicar, de publicizar. Está o artigo 37 da Constituição totalmente rasgado pelo nosso parlamento. Os nossos parlamentares não respeitam a Constituição que eles criaram. Nós temos o poder constituinte originário, que foi eleito em 1986. Em 1988, quando nós promulgamos a Constituição, nasce o poder constituinte reformador. Então, todo deputado e todo senador tem o poder de reformar da Constituição e respeitar a Constituição. Mas o que a gente está vendo dos nossos parlamentares? Desrespeitando, rasgando a Constituição, como eles fazem com o artigo 37, quando não respeitam o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da competência, o princípio da eficiência e tantos outros. Eles desrespeitam a Constituição quando fazem uma ridícula resolução, como foi essa da semana passada, de 315 picaretas, desculpe o termo grosseiro, votaram para assustar uma ação que tirava o Supremo Tribunal Federal o direito de continuar no julgamento da tentativa de golpe de Estado perpetuada por Jair Bolsonaro e seus amigos. Isso é uma vergonha. Deixe que o Supremo trabalhe. Tem crimes apontados que o Bolsonaro consiga se defender. Eu quero que o Bolsonaro... Até agora ele não se defendeu. Ele deu uma entrevista essa semana para o UOL, chamou o povo brasileiro de idiota, de burro, de besta. Porque ele é um mentiroso, ele mente, ele não está dizendo a verdade. Ah, eu discuti, não sei o quê, com os generais, estado de sítio. Picareta, não é? Você tentou dar um golpe de Estado, assuma
que seria melhor para você. Mas não, o povo está enganado, batendo palma. Como vão bater palma para Bolsonaro, vão bater palma para a mulher de Bolsonaro, vão bater palma para o governador de São Paulo, né? E também para Ronaldo Caiado, para todos os políticos que não merecem, que não tem uma proposta. Os que nós temos, com todo respeito, os candidatos que nós temos agora não merecem o respeito do povo brasileiro, quanto mais o seu voto. Mas infelizmente não vai surgir outro. Nós vamos ter que escolher entre os piores o melhor, se é que existe. E continua o Brasil cada vez mais pobre. Isso é que me preocupa. Falta de educação, falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura. Esse é o país que eu desejo que acabe. Eu desejo um país que cresça, um país que tenha eficiência, um Brasil que respeite a Constituição. Que o artigo 37 da Constituição seja lido e relido pelos parlamentares. Mas eles estão rasgando diariamente o artigo 37 da Constituição, onde está lá os princípios básicos, o que fundamenta, o que orienta, o que gerencia a administração pública brasileira. E que os deputados que deviam respeitar, não respeitam. Aí querem cobrar respeito de quem? Essa é a grande dificuldade. Você vê o que está acontecendo com a nossa segurança pública. Não vou falar porque é até arriscado. Eu me arrisco falar de segurança pública no Brasil. Porque nós não temos. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Né? Que não vou nem falar. Vou ficar por aqui mesmo. Olá, gente. Parece que eu estou revoltado. Não estou. Eu estou tentando fazer uma leitura do que nós precisamos mudar. Nós precisamos de valorizar a educação. Porque sem a educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. As pessoas acham que devia reformar o programa de Bolsa Família. Além do Bolsa Família, incentivar escolas comunitárias nos bairros, nas associações de moradores, para os adultos. Os adultos precisam de ter educação no Brasil, porque eles não tiveram a chance de estudar numa escola pública decente. Mas no contrato de professor, não. Contrato, por exemplo, voluntários, pessoas que vão lá dar aula porque querem ensinar, porque querem. Isso tem milhares, tá, gente? Se o governo fizesse um projeto desse, se me chamasse, eu ia dar aula. Eu me esforçava, eu pegava esses livros todinhos lidos e ia dizer, olha, gente, eu tenho lá uns 500 livros, todos lidos, eu vou passar essas informações para vocês. Porque não é porque a pessoa é pobre que não tem capacidade de aprender. Eu me lembro de um líder político de Taquaritinga do Norte, quando eu fazia parte de uma associação dos agricultores, ele cochichou no meu ouvido, Antônio, não fala que a polícia de Pernambuco é ruim. Eu falei, mas a polícia de Pernambuco por acaso é boa? Eu falei, eles foram lá, agrediram uma criança. Um carro da polícia passou lá no sítio e foi agressivo com uma criança. Uma criança, não era nem um adolescente. Né? E foi um burburinho, que a criança chegou em casa chorando, né? Que a policial empurrou ele, o policial fez perguntas, né? Ficou por isso mesmo. Aí eu critiquei a polícia e ele disse, não, Antônio, não fala que a polícia de Pernambuco é ruim, não. Fala que a polícia de Pernambuco é boa. Porque ele era líder político. Ele não queria que a imagem, mas eu não posso dizer que a polícia, não estou veja bem, eu peço desculpas, eu não estou ofendendo a polícia, a instituição policial, ela está desorganizada. Os policiais estão mal preparados, os policiais estão mal remunerados, os policiais estão mal conduzidos. Eu não estou criticando nenhum policial, muito pelo contrário, tenho muito respeito e fico feliz quando encontro um na rua. Que é raro. É quase como ganhar um prêmio na loto aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Você encontrar um policial militar na rua. Porque não tem, né? A polícia é ausente, como é em todos os estados brasileiros, não é só em Pernambuco. Eu não estou fazendo má fé da polícia, muito pelo contrário, eu respeito muito. Acho que a polícia devia ser mais treinada, mais bem remunerada, que ganha pouco. E o governo não investe em segurança pública. A polícia civil não tem como investigar porque ela não tem aparelhos. As delegacias são entregues às bandeiras, não tem como ele pesquisar. Lamentavelmente, é como temos no SUS. Vai no SUS ver se tem os equipamentos que tem no hospital onde Bolsonaro ficou internado. Vê se o SUS tem os equipamentos que tem no em São Paulo. Não tem. Agora, por que os hospitais? Porque eles são pagos, né? Quando um rico vai, nós quando o senador se interna, quando o deputado se interna, quando o presidente da República se interna, quem paga a conta é o povo brasileiro.
Aí tem boa saúde. Agora, para o povo, não tem. Você vê a saúde pública, o estado dos hospitais. Quando eu morava no Rio, né, os hospitais federais, não sei se ainda são federais, a calamidade que são os hospitais federais no Rio de Janeiro. Que, aliás, eu não sei porque até hoje tem hospital federal no Rio de Janeiro. Já devia ter sido feito um convênio, passado para o estado, para o município. Porque não tem nada a ver do governo, mas é o que? É cabide político. Né, porque a diretoria dos hospitais regionais, federais do Rio de Janeiro é entregue a um grande político, de quem está no poder. Ok, gente, passei do limite, mais de 30 minutos, mas se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu quero que você se inscreva no meu canal. Obrigado aos 637 inscritos. Obrigado também às 51 pessoas que visualizaram meu vídeo da semana passada, de sexta-feira. Desculpa, eu peguei mal, mas eu respeito a polícia, respeito todos os policiais. Só acho, repito, que eles precisam de ser mais treinados, mais bem doutrinados e mais bem remunerados. Como são os professores? Precisam de treinamento, os professores precisam de psicólogos, que eles estão estressados, eles estão doentes. Os professores no Brasil estão doentes, porque a sala de aula está virando um inferno. Essa é uma constatação que eu vejo com o que está acontecendo com a educação no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.